Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. E nós seguimos uma direção e uma bênção que Deus deu para Abraão. Ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E seguindo a direção de abençoar, nós fazemos discípulos de todas as nações. Pastor Edemilson é pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, uma igreja que é a segunda maior igreja do estado do Paraná. Ele faz parte do colegiado de pastores, junto com o pastor Silvado. Tem abençoado muito, muito toda a nossa cidade. Eu hoje orei e falei assim: Deus, fala comigo. Então, eu acredito, e a minha fé está toda depositada no sentido de Deus usar você para falar com o meu coração. E eu quero pedir que você agora, de fato, deixe do lado de fora as suas armas, para que Deus trate algo que você veio aqui para ouvir, para Deus te dirigir. Amém? Você que nos segue pelas redes sociais, nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Esse é o segundo culto de domingo. Temos um culto às 9, um culto às 11, um culto às 16, um culto às 19 horas, com o Ministério Infantil para apoiar você, com o Ministério de Adolescentes para apoiar a sua família, com estacionamento para quem chega mais cedo, e você é nosso convidado. Você também que nos ouve pela rádio, Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Deus de Israel, teu filho veio pronto aqui, mas o teu Espírito Santo, Senhor Deus, é que nos guia na verdade. Deixa o teu filho sensível à voz do Senhor, para que o Senhor o leve para bem pertinho do lugar de intimidade, e o abençoe a nós, a ele e a todo esse povo, em nome de Jesus. Amém. Você está em casa, isso aqui é a casa do seu pai. Amém? Amém. Obrigado, pastor Lobo. Obrigado, pastora Fabiola. Privilégio estar aqui nesta manhã compartilhando. E eu estava aqui ontem, eu estava celebrando a renovação de votos de 50 anos, bodas de ouro de um casal lá da igreja. E aí eu estava lá com a minha esposa, com a Angélica, que está aqui. Nós temos 22 anos de casados, somos pais da Fernandinha com 20, o Nicolas com 17. E ontem eu estava calculando com que idade eu chegaria aos 50 anos de casados. E eu cheguei a 78 anos. Agora, com 68, ficou quase inviável chegar. Porque eu calculei ali, acho que, não sei, se chegar aos 118 que pretendo, até poderia chegar lá, né? Mas é um grande privilégio estar aqui, queridos. Nós estamos ali na Igreja Batista do Bacaxeri, temos caminhado junto com a IBBR no projeto de reino, aquilo que Deus tem feito no sentido de avançar, né? E eu olhar essa igreja, como ela cresceu, como ela está pulsando, pujante, 2.000 membros, batismos, e é muito especial ver o que Deus tem feito na IBBR e através da IBBR. E hoje, a minha palavra para essa igreja, o que Deus tocou no meu coração, é algo que vem como um desafio, mas vem também como algo que primeiro começa em você, para que você transborde na vida de outros. O desafio de entender e viver o verdadeiro amor, o desafio de sermos igreja, amar a igreja do Senhor Jesus e transbordar a partir desse desafio que Deus coloca no nosso coração. Eu não sei qual é a história, aqui nós temos uma plateia cheia aqui, a igreja cheia, e aqui temos várias histórias. Tem pessoas que cresceram na igreja e que estão aqui, já nasceram filhos de pastores, netos de pastores, e possivelmente tem pessoas que conheceram a Jesus recentemente. Pessoas que vão ser batizados já no próximo final de semana. E sabe o que acontece? Todos nós fomos alcançados por alguém, Deus usando alguém para alcançar o nosso coração. E o amor de Jesus veio e nos alcança, só que nós temos um desafio. Como Deus usou alguém para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor Jesus, Deus também quer nos usar como canal de bênção na vida de outros. Então eu queria compartilhar um pouco essa dimensão do que é a igreja que transborda amor, né? E se nós pensarmos qual que é a base da igreja, por que nós existimos como igreja? Qual que é o projeto de Jesus em relação à igreja do Senhor Jesus? Nós fazendo uma recapitulação, Gênesis 1, 26, 27, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então nós tínhamos já um projeto original para vivermos a eternidade com o Senhor Jesus, a eternidade com Deus, a eternidade sem a morte, sem doença, sem enfermidade. Mas ocorreu a queda. E junto com a queda, a separação entre Deus e o homem, nós conhecemos bem essa história.
E de repente, o que gerou a tentativa de resgate inicialmente ali com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Mas nenhuma delas foi suficiente, por quê? Por causa da natureza pecaminosa do homem. E por isso que nós sabemos que foi firmado no amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Através do amor, Deus enviou o seu Filho para resgatar a mim e a você, para podermos acessar algo que é muito especial, que é o retorno do projeto original de Deus. É viver a eternidade novamente agora com o Senhor. E Jesus, ele veio, e por que foi necessária a vinda dele? Nós vamos ver lá em Romanos 3:23 que o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou. E por isso que ele venceu a morte. E por isso que ele veio e se entregou, se autolimitou, se fez homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para que pudéssemos ter vida e vida plena. Em João 10:10, quando ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida em abundância. E é isso que nós precisamos viver. É uma vida abundante. É um amor abundante. É um amor que não para em nós, mas ele se move através de nós. E por isso que, nesta manhã, eu queria que nós pudéssemos refletir num texto que está lá em 1 João. Em 1 João, no capítulo 4, de 11 a 21. E nós vamos compartilhar um pouquinho sobre essa dimensão do amor. O amor de Deus em nós, o amor de Deus através de nós. E eu estou na IBB há 27 para 28 anos. Eu chego na Igreja Batista do Bacaxiri recém-convertido. E aquela igreja me acolhe, aquela igreja cuida de mim. E eu creio que muitos de vocês aqui chegaram aqui na IBBR da mesma forma. E essa igreja tem cuidado de você, e essa igreja tem alcançado você. Só que dentro do processo de caminhar como igreja nesses 27 anos, eu me converti com 23 anos, eu tenho 50 anos de idade. Então eu chego recém-convertido, e cheio de marcas, cheio de mazelas, fruto da minha vida sem Deus. Então, viciado em pornografia, masturbação, mentira, coautoria de um aborto, levei um colega com a namorada para fazer um aborto quando eu tinha ali 18 anos no quartel, fui militar 7 anos. Mas sabe, Deus usou a igreja para me ajudar a ressignificar as marcas do passado e olhar para o futuro com uma perspectiva diferente. Se eu fosse olhar a minha vida até os 23 anos, eu não merecia a família que eu tenho, eu não merecia a esposa, os filhos, o ministério que Deus me confiou, mas Deus, pela sua misericórdia, me resgatou. E eu posso dizer assim, se é uma coisa que eu amo a minha igreja. Eu queria que você pudesse dizer, se você ama a sua igreja, diga aí, eu amo a minha igreja. Porque a sua igreja, a igreja que Deus colocou para que você pudesse ser plantado aqui, frutificar aqui. Essa igreja que tem te acolhido, essa igreja que tem amado você. E certamente eu quero desafiar você, de repente você está aqui, e você tem participado dessa igreja na cadeira, é cinza, preta? Sou meio daltônico. É preta. De repente você está aqui e você tem sentado na cadeira preta. Eu quero te dizer que Deus vai chamar e desafiar você a sair da cadeira preta. A você colocar os seus dons à disposição de Deus para ser usado. Ainda mais aqui nessa igreja. Porque o que tem acontecido profeticamente aqui é a ampliação dos templos, do templo físico, que é uma ampliação do número de pessoas que têm sido alcançados. Queridos, isso não é numerolatria, não. E eu creio que muito em breve essa igreja vai dobrar, triplicar de número de membros, mas não é pelos números em si. É pelas vidas transformadas, é pelas pessoas que vão conhecer ao Senhor Jesus, que vão ser transformadas assim como eu fui, todos vocês foram transformados. Então, hoje o desafio é o amor. É o amor que nós conhecemos, é o amor que nós somos desafiados a transbordar. E por isso que nós vamos refletir sobre esse texto, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, deixa eu só voltar aqui. Nós vamos ler ali do versículo 11, 1 Pedro 4, do 11 ao 21. Tá? Calma aí, deixa eu só. 1 João, ô misericórdia. Sabe quando as muitas letras me fazem delirar, já dizia alguém. 1 João 4, de 11 a 21. Diz lá, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós. Mas o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele
e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos o testemunho que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, que o amor de Deus tem em nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, pois amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas não amo seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Queridos, contextualizando, quando nós vamos ali, o apóstolo João, ele está trazendo essa primeira carta a um grupo de crentes, certo? Mas que estavam ali, vamos pegar ali no primeiro século, ainda sendo influenciado por noticismo ali. Então nós tínhamos um mover ali que precisávamos descrever ou separar ali quem era o verdadeiro discípulo de Jesus e quem estava ali simplesmente por uma religiosidade. Quando nós vamos ali no capítulo 2 de 1 João, nós vemos ali João descrevendo o anticristo, e ele fala que muitas pessoas que estavam entre nós saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. É possível você estar vivendo no meio do corpo de Cristo e não ser do corpo de Cristo, porque uma das coisas que marca um discípulo de Jesus não é estar com a carteirinha, eu sou membro da IBBR, não é eu estar frequentando os cultos ou frequentando as células, não é isso. O que gera realmente a condição de um filho de Deus é eu entender que eu sou selado com o Espírito Santo. Efésios 1:13 vai falar sobre esse selo do Espírito Santo. Eu aceitei genuinamente a Jesus e nisso eu tenho uma libertação imediata onde eu recebo o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja universal, aqueles que é composta pelas pessoas salvas no mundo inteiro, e a partir daí o desafio é que cada membro desse corpo, ele frutifique. Por quê? Porque o frutificar é natural. Se você planta um pé de maçã e você rega e você coloca o adubo, esse pé de maçã é natural, ele não vai fazer força para dar frutos. Ele não vai fazer força. Então, um discípulo de Jesus, o que se espera dele? Que naturalmente ele frutifique. E por isso que nós vamos ver ali Gálatas 5, 16, 17, que fala para nós vivermos pelo Espírito e não satisfazer o desejo da carne. E ele vai descrever ali as obras da carne, aqueles que de repente vivem mais firmados em pecados, em aquilo que desagrada a Deus, mas ele vai descrever o fruto do Espírito. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que vive como um verdadeiro discípulo, vai refletir no fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Mas ele abre essa lista do fruto do Espírito falando sobre o amor. Então, se você é um discípulo de Jesus e não ama, alguma coisa está errada, alguma coisa está incoerente. Se você é um discípulo de Jesus e não tem dado fruto, alguma coisa está errada. Então esse é o momento que eu quero desafiar você a olhar para o teu coração, você olhar para aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Porque se nós pensamos realmente com a cosmovisão bíblica cristã do que é ser um discípulo de Jesus, fazer discípulos é natural. Frutificar o amor é natural. Amar até que não é amável é natural. Então eu queria caminhar nesse texto de 1 João. E o primeiro desafio que eu coloco ali para nós transbordarmos o amor, eu olho ali no versículo 11 e o desafio é: permaneça em Deus. Permaneça em Deus. Nós vamos ver ali no versículo 11: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E se o amor está aperfeiçoado em nós, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O que é permanecer em Deus? Quando nós pensamos em permanecer em Deus, o amor que permanece em Deus,
não é simplesmente eu acessar a Deus no momento em que eu estou num evento religioso. Permanecer em Deus ou deixar que Deus flua na minha vida, é eu entender que a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo em mim, aonde eu estou, eu vou estar dando evidência do poder de Deus. Aonde eu estou, eu vou estar focado em compartilhar o amor. Eu posso até estar trabalhando naquele local, mas o meu trabalho é circunstancial, porque o meu propósito maior como discípulo é dar evidência do poder de Deus, porque Deus permanece em mim, eu permaneço nele, eu vou transbordar o amor aonde eu estou. E é muito interessante, porque a sociedade, nós vivemos numa sociedade que tem uma carência muito grande. A sociedade está clamando para ser amada, está clamando por uma esperança. Há um tempo atrás eu estava numa panificadora com um irmão lá num processo de discipulado, nós fomos tomar ali um café, e eu ministrando na vida daquele irmão, e nós conversando, e no final eu orei com ele, aí terminamos ali, nós fomos até o caixa, e eu cheguei naquele caixa, e aquela atendente chegou, eu perguntei para ela, você está bem? Ela, estou. Eu olhei para ela e falei assim, você está bem mesmo? Ela falou, não. Falei assim, e o que eu posso fazer para deixar você ficar bem, ficar melhor? Ela falou assim, você pode fazer a mesma coisa que você fez naquela mesa. E aí eu falei assim, você pode me dar seu telefone? E ela deu o telefone dela. Eu cheguei na igreja, já entreguei na mão de uma irmã, falei assim, olha, faça o contato com essa moça, convida ela para estar aqui conosco, vamos acolher ela num culto, vamos acolher ela num atendimento pastoral. E aquela moça vem. Uma história muito complicada. Mas ali ela viu uma esperança. E essa conexão gerou uma integração. E essa integração gerou uma transformação. Queridos, talvez você não saiba, ou você não tenha a intencionalidade disso, mas você pode ser a resposta de oração de alguém. Aquela pessoa que você encontra e que Deus vai te usar para transbordar o amor, você pode ser a resposta de oração de alguém. A sociedade está clamando por um tempo novo, a sociedade está clamando por esse amor. Então, Efésios 1:13, nós já falamos sobre esse selo do Espírito Santo, e na verdade, quando nós falamos em permanecer em Deus, é você agir por convicção e não por conveniência. Nós temos um chamado primordial, que está lá em Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali tem uma promessa. Qual que é a promessa? E eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Você tem caminhado com essa segurança? Você tem caminhado porque, às vezes, parece que isso é perdido de vista. Porque chega uma dificuldade, chega uma situação, eu já deixo Deus de lado. Ou seja, uma situação que eu acabo flexibilizando princípios e valores. Nós estamos numa crise nos discípulos de hoje, porque o pecado tem sido facilmente relativizado. Porque parece que o mundo está chegando mais próximo. Queridos, os princípios eternos não mudam. Essa sociedade pode mudar como ela quiser, os princípios eternos não mudam. Então, para que eu permaneça em Deus, para que eu consiga fazer a diferença, eu preciso permanecer em Deus e deixar que Ele continue transbordando na minha vida. Então, primeiro desafio do amor. Viva primeiro, olhe para dentro do teu coração. Existe algo que você precisa ressignificar, ressignifique. Existe algo que você precisa perder o medo, perca o medo. Mas você precisa viver plenamente essa entrega de amor. Porque a hora que você vive essa entrega de amor de uma forma plena, naturalmente você vai transbordar. Você não vai fazer força. As pessoas vão chegar, vão ver a luz em você e falar assim, tem algo diferente. Essa pessoa tem algo diferente, eu preciso saber o que é. E naturalmente você vai poder compartilhar do amor de Jesus. Então, não se afaste do amor de Deus. Ou melhor, o amor de Deus nunca vai se afastar de você. Você que pode travar o processo de transbordar nesse amor, de acessar esse amor com a sua vida. Mas o segundo destaque que eu coloco ali, confie no amor de Deus. Além de permanecer no amor, confie no amor de Deus. E nós vamos ver ali no versículo 14, que vai ser projetado ali. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Está falando em permanecer novamente. Mas ele continua, assim conhecemos o amor de Deus,
que o amor de Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos com ele. Sabe o que acontece? Para confiar no amor de Deus, nós temos que conhecer. O versículo 16 está ali: assim conhecemos o amor de Deus, que o amor de Deus tem por nós, e confiamos neste amor. Quando nós pensamos em confiar no amor de Deus, nós confiamos em quem nós conhecemos. Eu preciso conhecer esse amor de uma forma plena para conseguir confiar. Muitas pessoas não confiam em Deus porque não conhecem Deus. Muitas pessoas vacilam na fé porque acabam caminhando pelo que vê. 2 Coríntios 5,7 fala que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Se nós entendermos claramente que o confiar está diretamente ligado a conhecer, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer mais a Deus. Eu vou conhecer mais ao Pai, porque a confiança e o conhecimento, ele faz toda a diferença. Para conhecer esse amor, você precisa desenvolver suas disciplinas espirituais com mais intencionalidade. Você precisa estar tempo na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, orando, jejuando, vivendo as disciplinas espirituais, porque isso é fundamental para conhecer. Eu não conheço sem tempo de qualidade. Existe uma diferença entre a intimidade e a interação. Hoje tem muitos casais que não se conhecem, porque eles vivem interação no casamento. A gente almoça junto, a gente janta juntos, a gente vai para o shopping juntos, a gente até tem um momento de intimidade juntos, mas não tem tempo de qualidade para conectar o coração. Hoje tem pais com filhos que não têm intimidade, tem somente interação. E você, como pai, você pode crescer com seus filhos somente interagindo com eles. Vocês tiram férias juntos, mas não tem intimidade porque você não conhece o coração do seu filho e o seu filho não conhece o seu coração. E com Deus é a mesma coisa. Então a interação é aquilo que eu vou interagindo no dia a dia, mas a intimidade é quando eu vou para o quarto secreto e eu busco a presença de Deus, eu busco intimidade com Deus. Porque quanto mais íntimo eu sou, quanto mais eu conheço o coração de Deus, Deus já conhece meu coração plenamente, mas quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou confiar. E essa confiança gera paz que excede o entendimento no meio da tribulação. Essa confiança gera ousadia quando eu preciso avançar, dar um passo de fé. Quanto você conhece a Deus e quanto esse conhecimento tem gerado confiança? Meu filho tem 17 anos, ele jogava futebol. Ele estava se preparando, tinha um sonho de ser jogador de futebol, até que no ano passado, ele orando, ele entendeu de Deus que não era esse o caminho. Estava no meio de um processo seletivo ali no Paraná Clube, ainda bem, né, Paraná Clube. De novo, oh Jesus amado, ainda bem que sou flamenguista, né, pastor Lobo? A gente não sofre muito, não. Ontem vencemos o Vasco, cadê os vascaínos aí? Não, para ficar preso, não precisa se manifestar, não. Mas sabe o que acontece? Meu filho jogava futebol, e ele estava ali na seleção, na escola do Curitiba, e aí teve um campeonato na metade do ano. E ali nós levávamos ele ali no Couto Pereira, ele entrava no ônibus e ia para o campeonato, lá em Garopaba, ali em Santa Catarina. E eu peguei e fui de carro para lá. Só que você não tinha acesso, eles ficavam concentrados dentro de uma escola, dentro de um quarto da escola. E ele estava ali, e de repente, naquela dinâmica, daquela molecada, era 20 meninos ali e tal, e os colchão no chão, as mochilas no chão, ele tropeça no colchão e ele cai com a perna em cima de uma faca de ponta. Sabe aquelas facas de serrinha? A faca entra aqui no lado da perna, vai até o osso. E aí o professor me liga, olha, aconteceu um acidente, você está aqui ainda, e eu ia voltar para Curitiba, tinha uma reunião do colegiado, eu liguei para o pastor Silvado, falei, pastor, eu estou com algo no meu coração, posso voltar amanhã? E amanhã a gente chega aí, se tiver alguma coisa urgente, o senhor me passa, tá bom. E eu fiquei, e foi no finalzinho da tarde daquele dia. E a hora que eu cheguei naquele posto de saúde, a mulher estava cheia, aquele posto de saúde, a hora que a mulher viu entrando desesperada, você que é o pai do menino, vai aqui nesse corredor. E eu chego lá e está meu filho numa maca, mas gritando, berrando, com a faca fincada no lado da perna. A hora que eu chego, do lado dele estava médicos em volta, estava o professor em volta e ele gritando. A hora que eu chego, eu pego na mão dele e falei, olha para mim, filho. Eu estou aqui. E Deus está aqui. Ele parou de chorar.
E ele não largou a minha mão. Ali eles não tinham estrutura, eles mobilizaram aquela perna. E eles colocaram a faixa naquela perna e ele não largava a minha mão. E a médica falou assim, você vai ter que ir para Tubarão. Aí pegaram uma ambulância, chamaram uma ambulância, 1 hora até Tubarão para retirar aquela faca. Precisava de uma estrutura que poderia romper uma veia, poderia romper um nervo e queria prejudicar muito. E aí, para entrar na ambulância, a maca entrou, eu tive que entrar de lado, porque ele não quis nem soltar minha mão para entrar na ambulância. Eu entrei assim, ó, de ladinho assim, me espremendo. E ele foi com a minha mão segurando até tirarem a faca. Por que ao tocar na minha mão, ele acalmou? Porque eu sou o pai dele. E eu tenho a disposição de entregar minha vida por ele. Sabe, quando nós entendemos que o nosso Deus já enviou o seu Filho para nos dar vida, e não é qualquer vida, uma vida plena, uma vida em abundância. Como Jeremias 29:11 fala que o desejo de Deus é nos fazer prosperar. Nós precisamos acessar aquilo que Deus prometeu para nós. Só que às vezes nós não acessamos, às vezes nós não tomamos posse porque nós não conhecemos esse Deus que é amor. Então, queridos, será que você tem buscado conhecer mais esse Deus? Será que você tem estado com os olhos sensíveis para ouvir a voz de Deus? Para ouvir o sussurro de Deus? É na intimidade. É na intimidade com Deus que nós vamos conseguir confiar. Quando Jesus veio, ele esteve entre nós. Ali ele fez muitas curas, muitos sinais, maravilhas. Perdoe. Ele fez muitos sinais e maravilhas. Mas João 16:8 nos afirma que ele prometeu enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós temos o privilégio de agora, aquelas pessoas, aquela multidão, 5.000 homens acompanhavam Jesus, iam para lá, iam para cá, mas Jesus prometeu o Espírito Santo para quê? E nós olhamos que agora o Espírito Santo ele vem e a dinâmica do Espírito Santo muda do que era no Antigo Testamento, onde ele era enviado para um propósito específico e voltava aos céus, mas agora ele vem e ele sela no coração e ele encontra um templo daquele que se rende a ele. E nesse processo, nós vamos vendo ali o Pentecostes em Atos 2 em Jerusalém, nos judeus, onde o Espírito Santo é derramado ali. Em Atos 8, ali onde o Espírito Santo ele é derramado nos samaritanos em Samaria. Em Atos 10, sobre os gentios. Em Atos 19, sobre o discípulo João Batista. Nós vemos o Espírito Santo sendo entregue. Mas a partir daquele momento, os discípulos de João Batista são batizados e vêm as próximas gerações. E agora, nós somos batizados no Espírito Santo quando nós genuinamente nos convertemos. E a partir daí, nós temos o Espírito Santo em nós. Então, nós temos o amor em nós. Nós somos templo do amor. Então não é assim, é antinatural você não transbordar. Você ter algo em você que você não transborda, é antinatural. E às vezes eu não transbordo porque a minha racionalidade acaba travando um processo de transbordo de Deus. Por isso que eu quero desafiar você, transborde. Viva esse verdadeiro amor. Sabe, não tenha medo de poder transbordar, de poder realmente compartilhar desse amor. Porque eu vejo que o que Deus fez, até hoje aqui na IBBR, não é nem a sombra do que há de vir nessa igreja. Porque essa igreja está assim alinhado dentro de um propósito tão lindo. E eu vejo Deus transbordando aqui, grandes coisas estão por vir. E você faz parte dessa história. Você vai fazer parte desse movimento ainda maior que Deus vai fazer aqui na IBBR. Então somente creia, somente avance naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Sabe, e para fechar, corre rápido, né? Esse cronômetro aqui. Misericórdia. Mas sabe, para transbordar o amor de Deus, para finalizar, meu desafio é seja ousado em transbordar esse amor. Por que eu falo seja ousado? Nós vamos ver ali, nos versículos 18, ele diz ali, o amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E ele vai continuar, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Sabe, no amor não há medo. No amor não há medo. Por que você tem medo, às vezes, de compartilhar?
Eu, por muito tempo, no começo da minha conversão, eu tinha um receio, às vezes, de compartilhar que eu era crente. Porque eu pensava assim, as pessoas vão me julgar. Já me chamavam lá de fanático, falaram que eu tive uma lavagem cerebral. Até meus irmãos, eles moram lá no interior do Paraná, depois eu fiquei sabendo que eles se reuniram lá com os meus pais para ver o que tinha acontecido comigo. Alguém tinha me manipulado, porque realmente caminhar com Jesus é loucura para essa sociedade, para quem não conhece a Deus. Só que chegou um momento que eu não fiquei preocupado com a reputação perante os homens. Eu fiquei preocupado com a minha reputação perante Deus. O que as pessoas pensam a meu respeito, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Agora, o que Deus pensa a meu respeito, eu espero que Ele possa olhar e falar assim, servo bom e fiel. Então, quando eu penso de não ter medo, é eu perceber que, às vezes, o medo é uma grande armadilha e que normalmente começa pelo orgulho. Por quê? Quando nós falamos do medo, quando nós falamos da falta da incredulidade, ou do medo de acontecer algo, isso tem a ver com a expectativa que eu gero. E às vezes eu estou preocupado, o medo é aquilo que, o que será que vai acontecer se eu fizer isso? Se eu me posicionar lá na minha empresa, será que eu vou perder meu emprego? Se eu compartilhar, será que eu vou perder meu amigo aqui? E às vezes eu tenho tanto medo de ser, de repente, interpretado errado, ou que as pessoas colocam um estigma em mim, eu acabo negligenciando o compartilhar do amor. Mas só que o orgulho, ele é o que gerou a queda de Satanás, ali uma das principais atribuições ali que gerou a queda, mas o orgulho, quando nós vamos lá em 1 Pedro 5,5, ele diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele diz ali no versículo 6, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te honre no tempo devido. No versículo 7 ele vai dizer, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E o versículo 8 fala assim, mas vigie e ore, porque o diabo, inimigo de vocês, não dá redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Tem muita gente que tem experimentado ser um agente secreto no reino, que acaba se fechando dentro de um medo, e não percebe que o medo que eu fecho para transbordar do lado de fora trava o fluir de Deus aqui dentro. A minha amada esposa, ela está finalizando agora o curso de psicologia. Ela entrou 4 anos atrás, está no 5º ano. E logo que ela entrou, imagine, voltar para uma faculdade com 48 anos. Jovenzinho de 18, 19 anos, dentro da psicologia, assim, um negócio doido. O que tem lá de pessoas que vêm das religiões afrodescendentes, vêm de visões equivocadas com relação à identidade, certo? O homossexualismo, dentre tantas coisas que tem realmente distorcido, que nós cremos que não é isso que a palavra de Deus nos orienta como correto. E logo no começo, nas primeiras aulas ali, já teve uma situação onde começaram a chamar cristãos de hipócritas. Cristãos são todos hipócritas, são tudo caretas. E queimou algo no coração da minha esposa de indignação. E até que ela veio e ela se posiciona. E ela fala, antes de vocês os chamarem de hipócritas, eu quero que vocês venham nos conhecer. Meu marido é pastor da Igreja Batista do Bacaxiri, vão lá nos conhecer. E aí vocês vão ter autoridade. Mas sabe, foi algo muito impactante assim, aquelas pessoas se levantaram contra ela, mas o mais surpreendente não foi essas pessoas que se opuseram a ela. Mas o mais impressionante foi as mensagens que ela recebeu. De pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que falam assim, olha, eu sou da sua igreja. Eu também sou crente, mas não faça isso. Eles vão começar a te perseguir. Pessoas que têm medo e não se posicionam debaixo da liderança do Espírito Santo. Para fazer o que precisa ser feito para ser a diferença nessa sociedade. Eu quero te dizer o seguinte, no amor não há medo. O amor expulsa o medo, então vivam aquilo que você precisa viver no amor, porque Deus está te chamando para um tempo novo, Deus está te chamando para ser ousado, Deus está te chamando para transbordar esse amor que está aí no teu coração. Nós precisamos transbordar esse amor, nós precisamos viver plenamente debaixo desse amor. Lá em Mateus 4,18, e quando nós falamos em transbordar, nós vamos ver que Jesus, estava ali os discípulos pescando, Jesus ele vem e fala ali, olha, largam essas redes, largam essa pesca que eu farei
pescadores de homens. Se não fosse o amor, aqueles homens não tinham ousado a deixar sua atividade profissional. Imagine anos você fazendo algo e Deus vem e te chama para fazer algo diferente, sem entender o que é pescador de homens. Será que eu vou colocar lá? Daí vai vir agora um... Não, sabe, aí começou aquele movimento. E aí você reflete, qual que é a diferença de um pescador de peixes para um pescador de homens? O pescador de peixes, ele vai pescar aqueles peixes para trazer eles à morte. O pescador de homens vai pescar aqueles peixes para trazer a vida. Queridos, o que eu quero desafiar vocês, e a todos nós, não deixe que o medo paralise o seu propósito. Deus chamou você com um propósito. Deus tem para você algo especial. Então você precisa afastar todo o medo e viver debaixo da liderança do Espírito Santo, para que você seja um canal de bênção na vida de outros e possa transbordar debaixo da liderança e podendo gerar frutos que geram frutos que geram frutos. Seja canal de bênção para levar pessoas à vida. Hoje tem muitas pessoas que estão mortas. João 12 fala que aqueles que creram e que receberam Deus de Deus são chamados filhos de Deus. É diferente das criaturas. Nós temos um monte de criaturas aí carecendo do amor, conhecer o amor de Deus para que deixe a condição de criatura para serem filhos. Seja a resposta do amor de Deus na vida de pessoas. Eu quero finalizar trazendo uma história que talvez alguém aqui já conheceu, um pastor muito conhecido, ele compartilhou certa vez, mas isso marcou meu coração, que ele estava na igreja, ele saindo assim, do hall da igreja, daí tinha um empresário parado ali, e ele falou assim, você está meio triste, o que aconteceu? Eu estou com uma dificuldade muito grande na minha empresa, eu estou ali com muita dificuldade em reerguer, e para piorar ainda mais, na noite passada, picharam toda a minha empresa. Então eu já não vendia nada, agora eu vou vender menos ainda por causa da pichação. E aí aquele pastor orou com aquele irmão, só que ele foi para casa e ficou incomodado. Ele pegou, ligou para alguns jovens e falou assim, vamos fazer algo diferente aqui? Vamos nessa madrugada pintar a empresa do irmão lá? E aí eles foram lá, conseguiram, na época tinha aquele extra 24 horas, foram lá, compraram tintas, tal, foram lá e pintaram a fachada, deixaram tudo limpinho. Só que naquela noite, aquele irmão foi para casa, e no jantar, ele tinha uma filhinha lá, 5, 6 aninhos, pediu para ela orar. E ela orou assim, papai do céu, meu pai está muito triste, papai está muito triste, porque picharam a empresa. Manda os seus anjos lá pintar a empresa. E aquele pai incrédulo falava assim, da onde? Olha, tão inocente essa oração. Só que, enquanto aquela criança estava orando, Deus estava tocando o coração daquele pastor. E ele foi lá e ele pintaram à noite, a hora que aquele empresário chega no outro dia de manhã na sua empresa, a empresa estava pintada, ele não acreditava, e ele abre aquela empresa e ele começa a chorar diante de Deus. Porque, na verdade, nós não podemos travar ou estar insensível ao que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, não tenha medo de dar passos de fé naquilo que Deus coloca no teu coração. Não tenha medo de dar passos de fé naquilo que Deus coloca para te impulsionar a viver o verdadeiro amor. Deus está nos chamando para um tempo novo, para a honra e glória do Senhor. Que a IBBR possa continuar avançando, firmado nesse amor, que mais pessoas cheguem aqui. Não porque tem uma mensagem aqui do pastor Lobo muito edificante, mas porque discípulos do Senhor Jesus espalhados durante a semana na nossa cidade vão dar evidência do poder de Deus, levando pessoas a conhecer o amor através da sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero trazer uns desafios aqui para você. De repente você está aqui nesta manhã. Aquilo que eu falei com relação à separação entre Deus e o homem é uma separação que gera a morte eterna. Mas sabe, Deus deu a oportunidade de nós voltarmos ao projeto original dele, que é quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Romanos 10:9 fala que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, de repente, você está aqui, você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero dar uma oportunidade nessa manhã, para que você faça uma oração aí no seu lugar. Enquanto toda a igreja está de olhos fechados, orando, eu queria que você fizesse uma oração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador,
eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero pedir perdão e eu quero reconhecer o Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego minha vida em tuas mãos, para que o Senhor faça essa obra linda, e o seu amor transborde na minha vida, em nome de Jesus. Pode permanecer todos de olhos fechados. Se você fez essa oração aqui, nesta manhã, levanta a sua mão, bem alto, eu queria orar por você. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Levanta a mão aqui no meio, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Levanta a sua mão aqui bem alto. Mais alguém? Eu queria que, vamos ficar de pé. Eu queria desafiar você que levantou a sua mão, será que você poderia fazer a gentileza de vir aqui à frente? Eu queria dar um abraço em você aqui. Eu quero terminar esse tempo orando pela sua vida. Enquanto nós cantamos um estrofe desse cântico, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, e eu creio que hoje Deus está inaugurando um novo tempo na sua história. Um tempo de renovo, um tempo de um novo tempo, um tempo de uma nova vida, um tempo de uma nova história. Então, enquanto nós cantamos esse cântico, saia do seu lugar e vem à frente. E nós já vamos terminar esse tempo orando. Pode chegar. Você que levantou sua mão, pode chegar aqui, querido, pode chegar. Glória a Deus. Quero fazer mais um apelo para a igreja. Tem tanta gente perdida perto da gente. Tem família da gente que está distante de Deus. Tem gente sofrendo. Tem gente que é teu vizinho, é teu pai. Tive a alegria de levar meu pai para Jesus, batizar meu pai. Tive a alegria de levar meus filhos para Jesus e batizar meus filhos. Deus vai usar você. Você é o milagre de Deus na vida deles. Você tem irmão perdido. Você tem gente que trabalha contigo que está enlouquecido, está contaminado. Ninguém vai falar de Deus para eles a não ser você. Deus quer usar você. Acredita nisso. Deus vai usar. Jesus diz: se eles creram em mim, também crerão em vós outros. Que tem gente que está entregando a vida, que está consertando a vida, mas a gente também tem que consertar. A gente tem que transbordar isso que a gente chama de amor. Você que tem alguém que você quer ganhar para Jesus, está bem pertinho de você. Você quer ser encorajado? Não falamos sobre ousadia aqui? Então não falou sobre ousadia no amor? Vamos ser ousados, gente. Vamos ser ousados. Você tem alguém que você quer ganhar para Jesus? Levante a mão. Então vem aqui à frente. Vamos orar por essa pessoa agora. Pastor, vamos orar por essas pessoas. Tem tanta gente passando. Sai do seu lugar aqui. Nós vamos cantar. Nós vamos colocar essa vida que você está aí colocando na mão do Senhor. Você que está trazendo essa pessoa, fale o nome dela. Coloque diante do Senhor. É o Espírito Santo que convence, mas Ele nos dá o privilégio de testemunharmos, de sermos sal da terra e luz do mundo. Deus amado, obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo seu imenso amor. Obrigado pela oportunidade de transbordarmos esse amor, de ter o Espírito Santo em nós para podermos realmente levar outros a conhecer esse amor. Eu coloco diante do Senhor esses queridos que hoje tomaram uma decisão entregando a vida ao Senhor. Confirma no coração deles, ó Deus, que eles possam continuar frutificando, que eles possam continuar experimentando esse amor agora de uma forma crescente e plena na vida deles. Esses queridos que estão trazendo, Pai, familiares, conhecidos, colegas de trabalho, Deus tem misericórdia. Trabalhe o coração dessas pessoas que precisam conhecer o seu amor, e que esses irmãos sejam ferramentas, instrumentos nas mãos do Senhor, sejam um canal de bênção do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Abençoa, Deus, de uma forma especial a vida deles. Usa a vida deles, de cada um aqui, Deus. Que essa igreja, na liderança do pastor Lobo, pastora Fabiola, que eles possam continuar avançando, transbordando para a honra e glória do Senhor. Que grandes coisas o Senhor faça, continue fazendo para a honra e glória do Senhor. Nós vemos profeticamente esse tempo estando ainda menor e tendo que ampliar ainda mais para a honra e glória do Senhor, porque aqui há uma agência de transformação do canal de bênção do Senhor para alcançar a nossa cidade ao Senhor Jesus. Continue abençoando
daqui em Curitiba, na grande Curitiba, até os confins da terra. Abençoa, Deus, essa igreja amada, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.